Bom dia, bom dia, bom dia! Comecei um bom dia tossindo, são tantas emoções, ao vivo é assim mesmo. Bom dia, bom dia, bom dia, mais uma live começando aqui pelo Facebook, eu desse lado, você do outro lado, e nós adorando e glorificando ao Senhor, amém? Então glórias a Deus, mais um dia, hoje quinta-feira, ontem foi uma bênção o culto, né? Quero mandar um beijo para Patrícia, né, que esteve conosco ontem na igreja lá visitando. Que Deus possa abençoar a vida dela, sua família, seu esposo, seus filhos. Derramando toda sorte de bênção sobre a sua vida, amém? Nós aprendemos a amar essa família em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Paulo Duval, seja bem-vindo em nome de Jesus. Bom dia, meu amigo. Glória a Deus. E sem mais delongas, eu ainda me acostumo com essa questão de não poder pôr musiquinha, mas vamos lá, né? Então eu gostaria de ler no livro do profeta Ageu, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 7, ok? Profeta Ageu, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e já Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes em vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos sacieis. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças por mais uma manhã, por mais esse tempo e pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. E que ela faça o Teu propósito se cumprir na nossa vida, Pai. Deus, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia, tia Vilma. Seja bem-vinda. Né? Glória a Deus. E quem mais estiver por aí? Porque parece que tem 5 ou 6 pessoas assistindo. Esse texto nos fala sobre um tempo no meio do povo de Israel, que a casa de Deus, o templo, estava abandonado, né? E cada um andava nos seus próprios desejos, nos seus próprios projetos, desejando conquistar e preparar uma casa para si, ou coisa que o valha. Como eu já falei, Deus não tem objeção que nós compremos casa, que nós compremos carro, né? Que é para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente luta, para conquistar coisas que nós desejamos, né? Para prosperar, para progredir. Isso é bom diante de Deus que nós conquistemos. Mas o problema é que nesse tempo as pessoas tinham abandonado a casa de Deus. Eles não estavam preocupados com aquilo que estava acontecendo com a casa de Deus. Então Deus ficou com o seu coração um tanto quanto aborrecido, né? Por quê? Porque simplesmente as pessoas estavam olhando só para o seu umbigo, como é usada essa expressão. Eles olhavam só para si e não se preocupavam com a casa de Deus. E aí Deus traz uma palavra que as coisas que eles queriam conquistar, eles não conquistavam. Por quê? Porque eles estavam colocando seu coração no lugar errado e automaticamente as coisas não andavam conforme tinha que andar. Então eles trabalhavam e não conseguiam recursos para pagar as coisas. O trabalho era pesado e eles não conseguiam reverter para aquilo que eles queriam. Eles comiam, mas não se saciavam. E isso vinha da parte de Deus para que houvesse um arrependimento, né? Isso é uma palavra muito forte e é uma palavra-chave: arrependimento. Porque existem dois sentimentos que são semelhantes: o arrependimento e o remorso, né? O arrependimento, ele gera mudança de atitude, mudança de vida, né? Eu sempre uso esse exemplo: eu dou um tapa no rosto de alguém e falo, me desculpa, aquele sentimento bate, fica ruim no meu coração, poxa vida, eu errei. Vai lá, pede desculpa para a pessoa, me desculpa, mas daqui a pouco já dá outro tapa. Isso não é arrependimento, porque não gerou mudança. Já o remorso, ele traz um sentimento semelhante ao arrependimento,
A pessoa sente que fez errada, mas não se importa. Ela naquele momento tem aquele peso, mas logo em seguida ela está praticando as mesmas coisas. Então a pessoa tem um remorso. E o arrependimento gera vida, o remorso gera morte. Então está cheio de gente com o coração cheio de remorso, mas não muda a vida, não muda a atitude, né? E Deus trouxe essas condições para que o povo se arrependesse e cuidasse da casa dele. Que edificasse o templo do Senhor, que edificasse a casa do Senhor, o lugar de habitação do Espírito de Deus. Então isso aconteceu naquele tempo, e era um templo realmente de construção, de alvenaria, né? Mas vamos trazer para os nossos dias. A Bíblia diz, deixa eu baixar um pouquinho que está me... Ótimo. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, que em nosso corpo físico nós temos a habitação do Espírito Santo. Então vamos trazer esse contexto para dentro da nossa realidade. Se nós somos o templo do Espírito Santo, o que deve ser edificado? A nossa vida. E quantas pessoas estão aí, mesmo conhecendo o Evangelho, conhecendo a palavra, né, tendo experiências com Deus, mas não têm cuidado do templo do Espírito Santo. Tem um texto que fala em Neemias o seguinte, que Tobias era um dos adversários de Neemias. Ele lutou para que o projeto de Neemias não fosse concluído, né? Sanbalat, Tobias e Gesem eram 3 pessoas que estavam lutando contra Neemias para que a cidade não fosse edificada, os muros não fossem fechados, os portões não fossem restaurados, porque aí o inimigo entrava e saía a hora que queria, roubava o pouco que o povo tinha. E aí Neemias sentiu no seu coração de edificar os muros em volta da cidade, porque não adianta você começar um trabalho dentro da casa, né, se você compra um terreno. Não adianta você colocar todo o material para construir uma casa lá dentro se não tiver um muro para cercar aquilo lá e proteger. Porque as pessoas vão entrar, vão roubar o cimento, vão roubar areia, vão roubar tijolo e você vai desperdiçar dinheiro. Então Neemias entendia isso, que ele precisava primeiramente reedificar as muralhas em torno de Jerusalém, reedificar os portões para que o inimigo não pudesse entrar e roubar aquilo que estava sendo feito lá dentro. Porque para resolver a situação do povo, primeiro precisava cercar. E esse Tobias foi um dos que fez oposição a Neemias. Daí Neemias volta para sua terra, para a terra onde ele estava servindo, né? E quando ele volta para Jerusalém, o que acontece? Um pessoal que era chegado de Tobias abriu um espaço dentro do templo, tirou os móveis, os utensílios da casa de Deus e colocou ele para morar lá dentro. E quando Neemias voltou, ele ficou irado, porque ele falou, peraí, mas Tobias, aqui é a casa de Deus, não é um lugar de habitação de homens. E ele pegou esse homem, Tobias, lançou fora do templo, lançou todas as mobílias e restaurou o templo, né? E quantas vezes nós estamos exatamente como essa situação, colocando coisas que não são de Deus dentro do templo, que é o nosso corpo, a nossa vida. Então muitas vezes nós estamos edificando a nossa própria vontade, fazendo a nossa própria vontade, esquecendo da vontade de Deus. Esquecendo o que é verdadeiramente importante. Então nós trocamos as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Trocamos as coisas de Deus por aquilo que Deus tem para a nossa vida. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Por mais que a nossa mente ridícula, humana, limitada possa pensar, ela não alcança aquilo que Deus tem para a nossa vida. E nós muitas vezes estamos cuidando da nossa vida, esquecendo de cuidar da casa de Deus, que é o templo do Espírito Santo. E nós estamos colocando um monte de coisa, entulho, um monte de lixo dentro da nossa vida, dentro do templo do Espírito Santo. Olhando o que não devemos, pensando no que não devemos pensar, falando o que não devemos falar, desejando e cobiçando coisas que não agradam o coração de Deus. Quantas coisas nós fazemos? E aí Deus traz um peso sobre a nossa vida, para que nós possamos nos arrepender. Entenda o seguinte, quando Deus permite que uma certa situação venha na nossa vida, uma certa situação de aflição, uma certa situação de angústia, uma certa situação de provação e privação, não é porque Deus é mau, é que Ele quer que nós nos arrependamos e voltemos a Ele. Porque Ele é o bom, né?
Jesus uma vez chegou, bom mestre, o que falei para ele dar a vida eterna? Ele falou, por que me chamas de bom? Bom só o Pai. Não que Jesus não fosse o bom, né? Jesus é o bom, porque Ele é Deus. Mas Ele estava falando para que as pessoas voltassem os seus olhos para Deus. Então nós temos que entender que a nossa vida é templo. Nossa vida é a habitação do Espírito Santo. Então nós temos que começar a edificar a casa de Deus dentro de nós. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu lugar, tudo tem sua maneira, né? Então saiba, tudo vai se encaixar, mas primeiro você tem que buscar as coisas que são prioritárias. Buscar a presença de Deus, buscar as coisas de Deus. E não trocar as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Colocar coisas que não prestam dentro de você no lugar de colocar as coisas de Deus. Eu sempre falo com as minhas filhas, né? O problema não é você ouvir música secular. O problema é que você só vive ouvindo música secular. Não ouve um louvor, nunca tem espaço para você edificar o templo do Senhor com um louvor. E é isso que muitas vezes acontece da nossa vida. Nós nos envolvemos tanto com as coisas desse presente século, né? Tanto com as coisas do mundo, que vamos deixando a casa de Deus, que é o templo, que é a habitação de Deus dentro de nós, vazio, com as paredes rachadas. Então que você possa nessa manhã entender isso. Você é propriedade exclusiva de Deus, você é propriedade exclusiva do Senhor. E como tal, Deus é zeloso pela tua vida. Começa a edificar o templo dele dentro da tua vida. Começa a separar um tempo para você buscar a Deus, olhar a face dele, através da oração, através da leitura da palavra. Começa a fazer algo que edifique a casa de Deus dentro de você. Não permita que as coisas do mundo te envolvam de tal maneira que você não tenha tempo para Deus. Porque não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Amém? Sexta-feira, só para encerrar, eu fui para a igreja com muita dor de estômago, né? E até falei para minha esposa, eu não vou para o monte não, amor, eu não estou me sentindo bem, estou com muita dor no estômago, né? Aí acabou o culto, eu pensei, caramba, eu vou para casa com dor de estômago, né? Vou ficar em casa com dor de estômago. E se eu for para o monte, eu vou para o monte com dor de estômago e vou orar, né? Então eu falei que assim, mas eu vou para o monte sim, vou para o monte com dor de estômago sim. Eu fui lá e Deus operou sobrenaturalmente, porque a dor passou, né? Então nós muitas vezes colocamos objeções, obstáculos diante daquilo que Deus quer para a vida. Então não faça assim. Fique um templo na tua vida por Espírito Santo. Começa a trocar as coisas que são seculares, né? As coisas que são muitas vezes do teu interesse, que vão contra a vontade de Deus. Tira essas coisas e coloca a vontade de Deus. Você vai ver que você vai ter uma vida bem mais tranquila e feliz. Porque você vai aprender a confiar no Senhor. E edificar um templo é você construir algo para Deus. Não um templo de 4 paredes. Porque Deus não habita mais nesses tipos de templo. As igrejas são importantes porque é ali que nós congregamos como corpo de Cristo, como a igreja de Cristo. Mas o templo de adoração do Senhor é dentro de nós. Então guarda isso no teu coração e faça um templo, uma morada para Deus dentro de você. Vamos orar? Pai, nós te damos graças por mais uma manhã, porque podemos meditar e refletir na tua palavra. E te pedimos, ó Pai, que nós possamos tirar de dentro de nós tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que te aborrece, ó Pai, e fazermos realmente um templo de adoração a Ti dentro da nossa vida, ó Pai. Que possamos colocar a armadura de Efésios, colocar o capacete da salvação sobre a nossa cabeça, guardando a nossa mente, ó Pai, de toda a má influência do inimigo, ó Pai. Deus, eu te louvo, ó Pai, por mais um privilégio, ó Pai, e que esses minutos que nós falamos da Tua Palavra possam surtir efeito na vida do Teu filho e da Tua filha. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ver aqui quem entrou. Vitor Sena, meu amigo, meu irmão de colecionismo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Valdir Ferreira, seja bem-vindo em nome de Jesus. É isso aí. Glória a Deus. Então estamos aqui, né, terminando mais uma live. E que você possa guardar isso no teu coração, que a tua vida é um templo, né? Que a tua vida é uma habitação de Deus. Então faça o melhor para Deus, edifique esse templo, né?
Coloque coisas que agradem a presença de Deus, né? E eu vou dar alguns avisos que você já deve estar acostumado, se você está acompanhando a live. A Missão Evangélica Jaboque, que é a nossa igreja, está na rua Engenheiro Wilson Huck, 91, Jardim da Glória, Taboão da Serra. Essa rua fica atrás da Rua do Cartório, então é facinho. Chegou no topo da Rua do Cartório, pega esquerda, estamos lá. Bom dia, Bispo, a paz do Senhor, Bispo José dos Santos. Deus abençoe tua vida, meu amado. Os nossos cultos são quarta e sexta às 19h30, domingo 9h30 da manhã nós temos Escola Bíblica Dominical e 10h30 nós temos o culto, ok? Missões, se você puder contribuir hoje, o missionário Rafael, a missionária Paula, a bebezinha Adna e a outra bebezinha, Aisha, né, que está na barriga da mamãe, vai voltar, ela está de 6 meses, e se você puder, ore por eles, tá bom? A Paula, ela está no 6º mês de gravidez e ontem não passou muito bem, então que Deus possa conduzi-los nesse voo de volta, né, que é o voo meio longo, né, que atravessa o Oceano Atlântico. Que Deus possa levá-los debaixo da paz do Senhor e que nada de mal aconteça, amém? Então ore pela Paula, pelo Rafael, pela Adna e pela Aisha, sei lá, alguma coisa assim. Para que Deus possa levá-los em paz, amém? E chegando lá eles vão batizar 6 jovens muçulmanos que aceitaram Jesus. Então é uma grande obra. Glória a Deus. E ore também pelos missionários que estão espalhados pelo Brasil, né? A gente pensa que missão é só fora do país. Não, nós da Jaboque temos missionários no Nordeste. Temos missionários em outras cidades aqui de São Paulo, então temos missionários espalhados pelo Brasil. Então ore pela vida dos missionários e se você puder contribuir, né, voluntariamente com missões, entre em contato com a Mel pelo WhatsApp 960365783. 960365783. Então entre em contato com ela, veja como você pode contribuir com roupas, eletroeletrônicos em bom estado, né? Para que possa ser vendido no bazar e reverter valores para missões. Nós temos 3 jovens que estão fazendo missão, né? Estão estudando, se preparando, fazendo treinamento de missão. A minha filha Nicole também agora nas férias do final, no início do ano, né? Ela foi para Jocum fazer escola missionária de férias, né? Agora em julho vai voltar para lá, né? Então tem jovens que estão se despertando para missões. Então esteja orando por esse povo, se você puder contribuir com qualquer valor, né? Aquilo que Deus tocar no teu coração será bem-vindo, porque missões está no coração de Deus. E por fim o JET, nós estamos com o Instituto Jaboque de Ensino Teológico e ele está com matrículas abertas para o próximo curso que começa agora no início de março. Então se você tiver interesse em fazer teologia básico e médio, missiologia ou liderança e formação pastoral, nós estamos com matrículas abertas, ok? E eu vou estar ministrando algumas aulas de missiologia. Então se você escolher missão, você vai estar comigo. Aleluia. E o JET funciona no mesmo prédio que a Jaboque, ok? E o pastor Antônio me passou o chip, agora eu vou passar para o pastor Antônio para que nós possamos habilitar. Aí eu já vou ter o número do JET para te passar. Mas por enquanto, anota o número da nossa igreja. É 97968-9007. 97968-9007. É isso aí. Então que Deus te abençoe, te dê uma quinta-feira maravilhosa. E amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui mais uma vez para uma reflexão da palavra. Eu desse lado, você desse lado e o Senhor entre nós. Amém? Um beijo no teu coração. Fique com Deus e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau.